Na nossa preparação falamos sobre a importância da semente, mostrando que tudo que fazemos na nossa vida são sementes e precisamos valorizá-las. Mas também dissemos no primeiro elo que não adianta a gente ter a semente apenas nas nossas mãos. Agora nós precisamos o quê? Plantar. Não adianta ficar com a semente presa conosco. Nós precisamos plantar. Então o primeiro elo foi sobre plantio. Mas esse plantio não pode ser feito de maneira inconsequente, irresponsável. Nós precisamos ter o cuidado e o cultivo. Cuidar de tudo que está em torno da nossa plantação. E precisamos cultivar a terra. Foi quando eu disse a vocês que nós precisamos entender que ora nós somos semeadores e ora nós somos terra. Amém, irmãos? Quem está comigo? Então, ora nós somos semeadores e ora nós somos terra. Nós somos o solo. Então cabe a pergunta: que tipo de solo é o nosso coração? E nós vimos 4 tipos de solo. O primeiro solo, aquele da semente que cai na beira do caminho, e as aves passam e levam, e portanto o plantio não acontece. Olha só, tinha semente, a semente foi lançada, mas ela não foi cultivada, ela não germinou, porque as aves levaram embora. O outro solo, pedregal, as pedras, a semente germina, mas a sua raiz não pode ir para o fundo, porque ela encontra as pedras. As pedras representam os obstáculos que nós permitimos na nossa vida, que nós deixamos na nossa vida. E estes obstáculos nos impedem de crescer. O terceiro, aquele solo que era sufocado pelos espinhos. Ali até que dá certo, a semente germina, ela brota, ela frutifica, mas ela recebe a pressão dos espinhos e ela não pode desenvolver. Que tipo de solo é você? O quarto solo é o bom solo, a boa terra, aquela que a semente cai e ela pode germinar, ela pode aprofundar suas raízes. Então pode vir as intempéries, pode vir as dificuldades, mas essa planta vai produzir, e não vai produzir pouco. É uma produção sobrenatural, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Ou seja, é a promessa da abundância, a promessa da prosperidade, da fartura, da plenitude, que é o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Faz assim comigo, ó. Vida abundante é o que Deus tem para mim, e eu não aceito outra coisa diferente disso. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Se eu sei de tudo isso, se eu fiz o plantio, se eu tive cuidado, se eu tive o cultivo, agora eu posso esperar uma boa colheita. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Em nome de Jesus, é aqui que começa a se separar a criança do adulto. Ser criança é você nesse momento olhar e pensar: que maravilha, colheita abundante, colheita farta, sem entender que esta colheita só é farta se houve uma semeadura farta. Isso é razão. Quem não usa dessa razão é infantil. Pessoas maduras não vão esperar uma colheita farta se houve uma semeadura pequena. Então ponha isso na sua mente: eu estou semeando muito, então eu posso esperar uma colheita farta, em nome de Jesus. Amém? Então eu estou partindo desse princípio. Eu não estou partindo aqui do princípio de quem plantou pouco.
Estou partindo do princípio de quem entende a importância de plantar muito para colher muito. Essa é a minha visão com vocês no nome de Jesus. Amém? Então, depois de tudo isso, chegou a hora da colheita. Ah, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É a hora da colheita. A colheita farta, porque eu semeei com fartura. Porém, entenda isso. Você precisa ser sempre lembrado. Eu acho fantástico esses detalhes da palavra de Deus. Quando diz, no começo desse versículo, lembrem-se, é porque não está lhe trazendo nenhuma novidade. Não está trazendo para você uma revelação, não está trazendo para você algo que você não sabe. Está pedindo para você se lembrar, ou seja, você já sabe. Não esqueça, você não pode esquecer. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Esta é a única forma de sair o melhor de mim para essa vida. Não existe possibilidade de surgir o melhor de mim se não for com uma semeadura farta, para que então eu possa ter uma colheita farta. Amém, irmãos? Estamos bem entendidos nisso no nome de Jesus? Lembrados disso? Amém? Tá. Outra coisa, quando eu falo de colheita, já vem uma ideia de festa. E não está errado. A colheita é uma festa. A colheita é um momento esperado, gostoso, feliz. É um momento de alegria. Mas não só. Não só festa. Não só alegria. E é aqui que vem, talvez, as mais profundas novidades para o teu coração. Por exemplo, antes de uma boa colheita, para que eu tenha uma boa colheita, eu preciso passar pela poda. E isso poucas pessoas param para pensar. Irmãos, eu fiquei simplesmente maravilhado quando eu fui buscar uma palavra técnica, uma palavra de agrônomo. Não é uma palavra de um religioso. Não foi um cara que extraiu da Bíblia o que ele falou aqui, ó. Essas palavras não são minhas, são palavras técnicas, são palavras de um viticultor. E olha o que ele diz: a poda de frutificação é realizada para otimizar, gente, algo com quantidade, algo forte, algo robusto, tá? Frutificação é realizada para otimizar a produtividade do cultivo, fazendo com que a seiva seja direcionada em maior quantidade para galhos com frutos. Eu fiquei maravilhado quando vi isso, porque esse cara parece que estava na pregação de domingo passado. Aquele que tem, será dado. Aquele que não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqui você está vendo o que está dizendo ali? Fazendo com que a seiva, o nutriente que sai da terra, seja direcionado em maior quantidade para quem? Para os galhos com frutos. Quem tem, recebe mais. Quem não tem, até o que tem é tirado. Essa lição da Bíblia está aqui na plantação. É esse que recebe mais. Por isso que a poda acontece. E olha como a poda acontece, gente. Eu vou te dar um exemplo de um parreiral simples. Um parreiral simples, imagine que cada um desses aqui seria para uma planta só. Em cada parreiral deve existir aproximadamente de 20 a 25 ramos. De 20 a 25 ramos. E cada um destes ramos
se ele for feito aquilo que é chamado de poda curta, ele deve ter apenas 2 gemas. Cada uma dessas gemas é que vai produzir o cacho, o fruto. O que passar disso deverá ser cortado. Então, isso é lançado fora. Sabe esse que é lançado fora? É aquele que já produziu na colheita passada. Então agora ele já está mais enfraquecido. E é necessário você podá-lo, tirá-lo fora, para que o novo ramo, que está mais forte, possa produzir um fruto com qualidade. Se eu não podar, esse ramo aqui, nesta gema que aqui está, vai dar fruto. E o ramo novo também vai dar fruto. É a hora que você pensa, mas então por que eu podo? Se esse aqui vai dar fruto e o novo também vai dar fruto, eu fico com 2. Só que a seiva que vem começa a ser dividida para muitos ramos. E eu vou ter uma quantidade grande de cachos, mas não com. Então vem o Senhor e faz a poda, para que os novos frutos, no caso da uva, para que eles venham muito doces. Eu posso ter muitos e não vão servir quase que para nada. Não vão ter a doçura. Não vão ser cachos tão vistosos e tão bonitos como esses. Serão minguados. Portanto, para que o parreiral possa produzir uma uva de qualidade, é preciso cortar alguns ramos. Isso é doloroso, porque às vezes você corta um ramo que está com fruto, e esse fruto vai se perder. Ou esse fruto vai ser usado uma vez só e ele não serve para mais nada, ele não vai reproduzir mais nada. Isso é doloroso. Ou você pode ter que podar um ramo que está com broto, mas você precisa jogar fora, em nome da qualidade do fruto que você quer oferecer. Quantas vezes você não entende certas perdas que você tem, que na verdade não são perdas, é poda. É o Senhor podando você, para que você possa frutificar o seu melhor. Quantas vezes nós reclamamos na vida, porque achávamos que estávamos tendo muita coisa. Nossa, como eu estou frutificando, como as coisas estão dando certo, mas aquilo que você está frutificando não está servindo para nada ou quase nada. Portanto, escute bem, o melhor de mim não vem na quantidade. O melhor de mim vem na qualidade daquilo que eu frutifico para o meu Deus, para as pessoas que estão à minha volta. Mas isso só acontece através da poda. Jesus é lindo demais. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 2. João capítulo 15, o versículo 2. E veja o que Jesus está dizendo aqui. Ele, o viticultor, está dizendo assim, João 15, 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Diga comigo, esse sou eu. Esse sou eu. Glória a Deus. Por isso o Senhor precisa fazer esta poda. E ela não é agradável. Ela é dolorosa. Mas sabe de uma coisa?
Diga assim comigo: a poda significa o cuidado de Deus comigo. Deus está cuidando de você. Sabe uma outra coisa fantástica? Quando o ramo, ele fica muito pesado, se ele não for sustentado em um outro ramo, ele vai descer e ele vai tocar o chão. Esse ramo, quando toca o chão, ele necrosa. Se ele estiver, portanto, muito pesado com os frutos, ele vai descer, ele vai se curvar, ele vai tocar a terra e ele vai necrosar, vai apodrecer. Os ramos precisam estar no alto, sustentados pelo Senhor, para que os seus frutos possam ser colhidos. O Senhor não te criou para que você viva por baixo. O Senhor te criou para que você esteja por cima. Diga graças a Deus. Aplauda mais forte o Senhor. O Senhor te colocará por cima e não por baixo. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Você começa a entender a palavra de Deus fazendo isso, ó. Coisa que você vê lá no Velho Testamento, você tendo entendimento no Novo Testamento, a palavra de Deus se cruzando, se cumprindo. Louvado seja Deus. Poda, aceite a poda. Repito, tem coisas que você tem como perda, e não é poda. Pastor, mas era um fruto. Mas esse fruto não lhe traria benefícios. Não é fácil você perder. Às vezes, quando alguém vai embora da sua vida, a última coisa que você deveria fazer é chorar. Se você parar para pensar, às vezes, quando alguém vai embora da sua vida, amém? Glória a Deus. Segunda lição. Eu tenho que fazer a poda. Essa poda, ela garante as próximas colheitas. Porque quando você faz essa poda, você está preparando a sua árvore para frutificar na próxima. Se você não podar, os ramos velhos vão atrapalhar o surgimento dos novos. E você compromete a sua próxima colheita. Você pode ter uma colheita extraordinária. Sabe quanto que cada ramo desse, ele acaba trazendo como benefício? Uma média de 100 cachos. 100 cachos, cada ramo desse. Se você não fizer a poda, no próximo você colhe 80. Se não fizer, daqui a pouco você colhe 50. Até que de repente, essa planta esteja morrendo. Porque ela tem ramos demais para onde enviar a seiva. E ela vai se enfraquecendo. A próxima lição. Colheita, colheita. Então pense nisso aqui. Compartilhando a colheita com quem deu a semente. Deus. Nós não podemos ser egoístas de imaginar que agora, na hora da colheita, vamos olhar apenas para nós e vamos usufruir dessa colheita sem nenhum tipo de responsabilidade. Esse é um pensamento egoísta. Quando nos esquecemos que tudo aquilo que existe, o caule, as folhas, o fruto, tudo isso partiu de uma semente que foi dada por Deus. Por Deus. Não teve outro antes dele. E depois dele nenhum outro haverá.
O Senhor é que te sustenta. Ele e não outro é que garante a sua vitória. É Ele que garante a sua frutificação. Você só pode render na vida no Senhor. É a partir dEle, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Glória a Deus. Portanto, a primeira coisa que você tem que parar para pensar é que você tem que compartilhar exatamente com aquele que deu tudo o que você hoje consegue ter. Então o primeiro fruto, a primícia, você tem que separar e entregar ao Senhor, o seu Deus. Somente a partir dele é que todos os demais serão abençoados. Sabe o que isso significa, gente? Isso é um princípio. Só para a gente entender, por mais óbvio que seja, princípio significa a primeira coisa sobre ela todas as demais serão construídas. É um princípio. E Deus trabalha por princípios. Você sabe que princípio está nisso daqui? O princípio da honra. Quando você faz isso aqui, você está usando o princípio da honra. E isso traz consequências sobre a sua vida. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versículos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Olha a primeira palavra que tem aqui. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É promessa do Senhor, mas para aqueles que honram o Senhor com seus recursos. Entenda que Deus não precisa daquilo que você tem, porque na verdade você não tem nada. O que você pensa ter é do Senhor. Foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Existem pessoas que ofertam, existem pessoas que dão dízimo numa sensação assim de favor para Deus. Ó Senhor, tá aí, viu? Olha eu aqui, estou te favorecendo. Meu irmão, os 100% do que você tem é de Deus. Não é só a 10ª parte. Os 100% pertence a Ele. Mas quando Ele estabelece para você o dízimo, Ele está dando a você a oportunidade de você se estabelecer em cima de um princípio. Olha a redundância, o princípio da primícia. Ele está dando a você a oportunidade de que você o coloque em primeiro lugar. Sabe como acontecia com a colheita? Se a pessoa colhesse numa sexta-feira, último dia que eles poderiam trabalhar, porque o sábado era para o descanso, eles colheriam e não comeriam um fruto sequer. Sabe por quê? Porque eles tinham que esperar o domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, eles começavam a semana ofertando ao Senhor primícias no dia das primícias. Só depois que eles fizessem isso, eles poderiam comer o fruto, porque o primeiro era para o Senhor. 2 princípios aí, o da honra. Honra significa você reconhecer o mérito do outro. Honra significa você reconhecer quem é o outro na sua vida, quem é Deus para você. Honrar a Deus significa você reconhecer quem Ele é, e Ele é Senhor sobre a sua vida. Portanto, quando você honra o Senhor, você está cumprindo um mandamento de bênção. Aquele que honrar ao Senhor será honrado pelo Senhor. Esse princípio da primícia,
Em Romanos capítulo 11, versículo 16, fica muito claro. Romanos 11, 16. Veja que coisa fantástica. Diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, então escute lá, vamos parar por aí. O que significa massa? Essa era uma massa de farinha, que quando era feita aquele bolo, aquela massa de farinha, a Bíblia diz que uma primeira parte dela deveria ser separada para o Senhor. Amém, irmãos? Então, quando eu olho, olha aqui para mim, quando eu olho esse todo aqui, e eu separo uma parte dele para o Senhor, e dedico ao Senhor, vamos ver o que a Bíblia diz que acontece. Olha o restante do versículo, diz assim: toda massa também o é. Ou seja, aquela parte ali foi santificada. Lembrando, santificar significa separar ao Senhor. Isso que é o significado da palavra santo. Santo significa separado. Então, aquilo ali é santo, porque eu separei para o Senhor. Digam graças a Deus. Agora, olha o complemento desse versículo. Vou ler ele todo. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ou seja, isso daqui foi abençoado e santificado porque eu separei para o Senhor. Vê se você entende dessa forma. Tudo isso daqui que ficou para o meu uso é abençoado também. Você entende o princípio da primícia? Você entende por que eu tenho que separar tudo da minha vida como primeiro ao Senhor? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Vem Ele em primeiro lugar. Quando eu faço esta separação, eu garanto a bênção de Deus sobre tudo que fica na minha mão. Por isso que existem pessoas, olha aí a colheita é bênção, então eu tenho uma grande colheita, mas não consigo ter bênção sobre ela. Pessoas que conseguem ter grandes coisas na vida e não conseguem saber para onde foi aquilo, só sabe que não tem mais. Está fazendo sentido para você isso que eu estou te dizendo? Recebe um bom salário, o salário não é pequeno, mas não chega até o final do mês. Consegue ter coisas importantes na vida que sempre queriam ter, tiveram e não tem mais. E se perguntar onde é que isso foi parar, a pessoa vai ter que parar para pensar como foi que ela perdeu. Que ela nem consegue de imediato dizer, eu perdi porque foi assim. Nem consegue, ela perdeu. Me desculpe a expressão. São as pessoas que estão vendendo o almoço para comprar a janta. Ou seja, uma vida andando em círculos. E não é falta de trabalho. A pessoa trabalha de sol a sol e não consegue ter nada. Porque aquilo que ela tem, não tem a bênção de Deus. Não tem o favor de Deus. Eu vou te mostrar uma coisa muito séria agora. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. É o princípio da honra. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Deus havia feito um trato com a família de um sacerdote, que eles estariam para sempre ministrando na casa do Senhor. Porém, de repente Deus para pensar sobre o comportamento deles. E olha agora o que Deus diz. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Quando tem o mas na Bíblia, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa.
Longe de mim tal coisa o quê? De que vocês vão continuar ministrando. Sabe por quê? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Esse é o versículo que marca o princípio da honra. Quando você não honra o Senhor, você está desprezando, porque não tem como, fica meio termo. Ou você honra ou não honra. E quando você não honra, você despreza. Se você for procurar o significado de desprezo, é muito forte. Desprezo, não dou atenção. Não dou atenção. Não considero. Não conto. É invisível para mim. Não atendo. Isso é o desprezo. Então, sem arrodeios, Deus está dizendo que aquele que honra, Ele honra. Aquele que honra, Ele abençoa, Ele ouve, Ele cuida, Ele prospera. Aquele que não honra, então, o quê? Despreza. Então, Deus está dizendo, eu também desprezo, eu não lhe ouço. Você começa a entender o significado de muitas orações não respondidas. Você tem honrado o Senhor? O seu melhor é para Deus? Ele vem antes de tudo na sua vida? Deus não aceita segundo lugar, porque isso não é honra. Deus não divide a sua glória com ninguém, porque isso não é honra. Se você honrar o Senhor, você será honrado. Guarda isso no teu coração em nome do Senhor Jesus. Honra, honra. Repito, quando você separa a 10ª parte para devolver ao Senhor, quando eu digo devolver é porque não é seu. Malaquias capítulo 3, no verso 8, Deus simula uma conversa para trazer um ensinamento. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, o próprio Deus dizendo, roubará o homem a Deus? Sim, todavia vós me roubais. E perguntam, isso tudo é Deus dizendo, e perguntam, em que te roubamos? Aí o próprio Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Por isso, você e toda a sua nação é amaldiçoado. Malaquias 3:9. Amaldiçoados, amaldiçoados, ausentes da bênção de Deus. Entendeu de novo aquele processo? Que você tem a colheita toda, mas ela não rende, porque ela não é abençoada. Pelo contrário, ela é amaldiçoada. Porque a parte que era de Deus, você não devolveu. Deus precisa? Não. Ele faz isso exatamente para nos colocar em cima da base do princípio de primícias e de honra. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. E aí sim, no versículo 10 ele diz, ao fazerem isso, tragam os dízimos à minha casa, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois façam prova de mim, e vejam se eu não vou repreender o devorador, e vejam se eu não vou derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e vocês vão ter em quantidade, que não vão ter celeiros para guardar. Abundância, a abundância do Senhor virá sobre a sua vida, quando você o honrar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Aplauda forte. Não esquece quem você está aplaudindo. Não esquece. O teu Deus. A outra lição da colheita. Poxa, a colheita parecia que era tão fácil, né? Parece que era só chegar aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. Hã? Tá ficando meio complicada a coisa, né? 3. Compartilhando a colheita com quem me ajudou a plantar. Eu não posso ter uma colheita, repito, egoísta.
Como eu peço a Deus que o Espírito Santo nesse momento te ajude a entender o que eu vou te falar. Porque se você entender isso que eu vou te falar, sua vida vai ter uma virada extraordinária. Escute. O que vem na tua mente quando você pensa em abundância? Eu, por exemplo, dificilmente eu vou conseguir falar abundância sem fazer assim com as mãos. Toda vez que eu falo sobre abundância, muda o meu semblante, as sobrancelhas sobem. Essa é a ideia que eu tenho de abundância. Plenitude. O que vem na tua mente quando você ouve essa palavra? Porque foi isso que o Senhor Jesus prometeu para você. Vida com abundância. Provérbios capítulo 3, versículo 10, diz que os nossos barris estarão cheios de vinho, até transbordar. A palavra de Deus fala sobre transbordar o tempo todo. Malaquias 3,10, que eu acabei de dizer para você, quando fala sobre o dízimo, diz que o Senhor vai derramar sobre vós uma bênção, e dela advirá a maior abastança, e você não terá celeiros para guardar tudo que Deus tem para te dar. Amém? Então, vê se você concorda comigo, deixa eu te ajudar. Quando eu falo de abundância, de plenitude, eu lembro de transbordar. Vem isso na tua mente ou não? Vem ou não? É a Bíblia que diz, não sou eu. É a Bíblia que fala. Barril muito cheio, transbordar, bênção que você não vai ter celeiro para guardar o que Deus vai te dar. Mas escute, se Deus vai te dar bênção que você não tem celeiro para guardar, e semana passada nós enfatizamos aqui que Deus não é Deus de desperdício, o que é para você fazer com essa sobra? Por que Deus te daria com abundância, se Deus não é Deus do desperdício? O que você vai fazer com a abundância? Se você tem o necessário, necessário é necessário. Mas se você tem abundante, o que quer dizer abundante, gente? É mais do que você. Está caindo a ficha para você? Meu irmão, de verdade, você está entendendo isso? Você percebe que fica uma coisa assim meio estranha, mas peraí, Deus não é Deus de desperdício, Ele vai me dar vida abundante. Deus não é Deus de desperdício e vai me dar uma bênção que eu não vou ter onde guardar. Para quê? Para que eu possa compartilhar com quem me ajudou a plantar. A sua prosperidade não tem sentido somente em você. Sabe, essa campanha que está acontecendo aqui, dentro de mim você não faz ideia como é que ela está. Está transbordando, irmãos. A cada momento que eu preparo uma mensagem, isso aqui está borbulhando dentro de mim. Sabe o que está acontecendo? Essa campanha começou, hoje é o terceiro elo. Ela já está sendo realizada em vários outros lugares do Brasil. Você sabe por quê? Porque amigos meus me ligam e falam: Luiz, essa campanha que você está fazendo, posso fazer também? Claro, cara, faça, Deus vai te abençoar. Luiz, você pode me mandar as mensagens? Eu mando mensagem, eu mando slide, eu gravo áudio. Olha, nesse domingo eu vou pregar isso e isso. Os nossos pastores que neste momento estão me ouvindo, os pastores todos de Sergipe, ontem, no final da tarde, eu passei um áudio para eles: pastores, amanhã a pregação vai ser assim. Mais tarde foi o esboço completinho para eles, os slides completinho para eles. Sabe por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu tenho usado de sabedoria. Quanto mais eu entregar, mais Deus me dará. Deus não te dá uma coisa para ficar em você. Deus não te dá prosperidade para morrer em você. Quantas vezes você vê um marido, que o marido está prosperando, o marido está crescendo intelectualmente, o marido faz faculdade, o marido está sendo promovido, e a esposa não participa de nada disso? Quantas mulheres que começam a prosperar, porque mulher quando vai para um negócio, é um negócio de doido, né? Vai para um negócio e vai focada, e vai preparada, e vai trabalhar, às vezes vendendo coisas e ganha dinheiro, e o marido não sabe quanto ela está ganhando. Já leu esse livro? Casais inteligentes enriquecem juntos,
Porque quando diante de um padre ou diante de um pastor você foi abençoado, ali você se tornou uma só carne. Não tem que ter os escondidos. Não tem que ter um valorzinho separado. Esse aqui meu marido não sabe que eu tenho. Esse aqui minha mulher não sabe que eu tenho. Os dois. É o marido chegar em casa e falar assim: minha mulher, recebi uma gratificação. Não estava nem esperando isso. Olha que bênção. Bora jantar? Onde você quer jantar hoje? Faz ela participar da sua prosperidade, do seu trabalho, do suor do teu rosto. Mulher, chega com teu marido e diz assim: meu amor, olha só, eu recebi um valor a mais, eu não estava esperando, fiz uma venda extraordinária, minha comissão foi muito boa. Quer trocar os pneus do carro? Estou falando sério. Há necessidade disso. Você não pode esperar que a sua colheita seja só para o teu benefício. É para beneficiar outras pessoas. Meu filho, aquele curso que você estava querendo fazer, quanto que é mesmo, hein? Meu pai, aquela viagem que você estava querendo fazer, meu pai, para onde é que você estava querendo ir? Meu pai, eu ganhei um dinheiro a mais. Minha colheita foi muito abençoada, porque eu já separei a primícia do Senhor, ainda está sobrando para mim. Diga, meu pai, diga, para onde é que você quer viajar, meu pai? Minha mãe, você quer ir no salão, mamãe? Mamãe, eu quero dar um dia de spa para a senhora, mãe. Estou falando sério, gente. Quando foi que você fez isso? A sua colheita não pode ser só para você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Filhos, preste atenção nisso, filhos. Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Olha a palavra que vem agora. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que você vai colher? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É promessa de Deus sobre a vida dos filhos que honram seus pais. Honram seus pais. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A sua colheita, a sua prosperidade deve beneficiar os seus familiares. Abrindo um parêntese, diga comigo: ser generoso não é a mesma coisa que ser tolo. Ficou bem entendido? O fato de você ser generoso com a sua família não quer dizer que você tem que ser tolo na mão dos outros. Porque às vezes essa é uma maneira do inimigo tirar a sua prosperidade. Uma pessoa que não é dizimista, que não quer nada com Deus, não quer nada com dureza, não quer trabalhar, não quer fazer nada certo e quer tirar a prosperidade que Deus deu a você. Não seja tolo. Talvez para muitas pessoas da sua família, ao invés de você dar um cacho de uva, você tem que dar a semente para ele plantar. Amém? Mas nem por isso você deve deixar de abençoar. Nem por isso você deve deixar de abençoar. Uma outra coisa, gente. Olha o que diz Mateus capítulo 10. Ali está marcado o 41, mas eu quero ler o 40 com você também. Mateus capítulo 10, versículo 40 e o 41. Isso aqui é tremendo. A gente volta sobre honra novamente. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A primeira coisa que estamos vendo aqui é mais uma vez um princípio. Aqui é o princípio da hierarquia.
Gente, olha que tremendo. Jesus diz assim: eu não recebo honra de homens. Mas peraí, pastor, você disse que a gente tem que honrar? Como é que Jesus não recebe a honra que um homem dá a ele? Toda a honra que Jesus recebia, enquanto ele ainda não tinha subido aos céus com o corpo glorificado, enquanto ele ainda era também homem, apesar de ser Deus, ele não aceitava nenhuma honra e nenhuma glória dada a ele. Tudo que entregavam a ele, ele devolvia ao Pai. Ele dava para aquele que o enviou. Diga comigo, Jesus é lindo. Irmãos, chegaram com Jesus e falaram: bom mestre. Ele diz: por que me chamas bom? Somente um é bom, aquele, o meu Pai que está nos céus. Você tinha entendido isso? Ué, mas como é que Jesus não aceitou ser chamado de bom? Ele não era bom? Era. Mas naquele momento, com seu corpo ainda de homem, ele não aceitava glória nenhuma. Toda a glória que era dada a ele, ele devolvia ao Pai. Princípio de hierarquia. Agora escute, o Jesus que tem esse entendimento, ele está dizendo assim: olha só, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui ó, Jesus está aqui, e ele honra o Pai que o enviou. Jesus está aqui. Aí nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, e quando nós somos honrados, estão honrando a Jesus que nos enviou, que honra o Pai que o enviou. Meu irmão, você está entendendo isso? Quando você honra líderes, quando você honra profetas, quando você honra pastores, quando você honra líderes que Deus colocou sobre a sua vida, você está honrando ao Senhor. Você não tem nada com a pessoa que você está honrando. Você está honrando quem está acima dela. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Nessa manhã, você já aprendeu alguma coisa comigo nessa manhã? Porque a palavra está dizendo que você deve repartir coisas boas com aquele que instrui você. E não por acaso. Qual é o próximo versículo? Não por acaso. O 6 diz que você deve repartir as coisas boas com aquele que instrui você. Não por acaso. Qual é o próximo versículo? Não se engane, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso também o homem colherá. Justamente um versículo ao lado do outro. Honre aqueles que são líderes sobre a sua vida. Em todas as instâncias. Olhe para mim. Você vai achar piegas. Alguns aqui vão achar piegas o que eu vou dizer. Honre o teu patrão. Se você não honrar o teu patrão, que é o que paga o teu salário, não há bênção sobre a sua vida. Ele é teu líder. Ele é seu provedor, usado por Deus para ser o seu provedor. Honre o teu patrão. Honre. Honre o governo que você tem sobre a sua vida. Honre o presidente da república, seja ele quem for. Você tenha votado nele ou não. Honre o seu governador. Honre o seu prefeito. Honre líderes sobre a sua vida. Honre o seu pastor.
Eu só quero que você observe uma coisa. A vida tem que nos ensinar coisas. Olhe para a vida e veja filhos que não obedecem aos pais, qual é o resultado deles. Veja ovelhas que não obedecem seus pastores, qual é o resultado deles. Pessoas que não honram seus pastores. Ah, mas o meu pastor, ah, mas o meu pai, ah, mas o meu patrão. Entenda, Romanos 13:1. Toda autoridade que existe foi estabelecida por Deus. Sabe o que isso significa? Quando você honra esse que está aqui, não é esse aqui que você está honrando. Você está honrando quem instituiu a autoridade sobre a vida dele. Entenda isso em nome de Jesus. Porque é isso que colocará você num caminho de bênção. Eu honro aqueles que têm autoridade sobre a minha vida. Eles são abençoadores, eles me abençoam. A autoridade que você tiver, ela só existe porque lhe foi dada por alguém. E esse alguém tem que ser honrado por você. Meu irmão, se você entender isso, você entendeu todo o caminho da felicidade e da prosperidade na sua vida. Honre pai, mãe, líderes, sejam líderes da espécie que for, honre. Dentro da igreja, no seu trabalho, onde você estuda, honre os líderes, e isso acumulará bênção sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Honre seus amigos, amigos que seguram o fardo para você. Honre essas pessoas. Nenhum de nós chegamos onde chegamos apenas pelas nossas próprias forças. Fomos ajudados, fomos abençoados, cooperaram conosco para chegarmos onde estamos. E se quisermos ir mais adiante, vamos continuar precisando uns dos outros. Honre essas pessoas, abençoe com suas palavras, com seu carinho, com seu abraço, com seus bens, com sua prosperidade, com a sua colheita. No nome de Jesus. Para a nossa família, para os nossos líderes, para os nossos amigos, no nome de Jesus, amém. Para o meu Deus, para todos os que me cercam, e ainda me sobra tudo isso. Sabe para quê? Para que agora, com sabedoria, eu aprenda a desfrutar. Pronto, chegou a hora da festa. Quando eu falei de colheita, você já estava esperando que a gente fosse direto para cá, né? Vamos desfrutar, olha a colheita. Mas a colheita tem que ser feita com sabedoria. Eu não posso chupar toda essa uva aqui e não guardar o quê? As sementes. Tem fruto que eu como e tem fruto que eu guardo, para que seja semente. Não coma tudo de uma vez, seja sábio, mas saiba desfrutar. Se dê o direito de desfrutar. Os americanos usam uma palavra, workaholic, para definir os viciados. Escute bem, viciados em trabalho. Não pense que isso é bonito. Não pense que ser viciado em trabalho é bonito. Houve uma época que a minha geração tinha o maior orgulho de dizer que estava ocupado e que não tinha tempo para nada. Quem aqui é desse tempo? Era bonito você falar, né? Não, eu estou muito ocupado, não tenho tempo para nada. Isso já se foi. As pessoas começaram a pensar e a entender que aquela pessoa que não tem tempo para nada e que não consegue descansar, ela não sabe administrar o seu tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. Se você não sabe administrar o seu tempo, você não vai saber administrar mais nada.
Então você precisa, olha aqui para mim, você precisa aprender a descansar. Quando você descansa, então você pode de verdade ter uma outra colheita abençoada. Preciso saber desfrutar do trabalho que tive. Isso me credencia a receber mais. Preciso aprender a festejar, pois ao fazer isso estou honrando todos os envolvidos no processo, desde a semente até a colheita. Quando eu sei festejar, eu estou agradecendo a Deus que me deu a semente. Quando eu sei festejar, eu estou agradecendo por todos aqueles que me ajudaram a plantar, a cuidar e agora a colher. Aprenda a desfrutar. Pode parecer uma palavra inócua, pode parecer desnecessário, mas muitos de nós não sabemos desfrutar. Olha aqui para mim, tem muitos de vocês que não sabem ficar parados. Tem muitos de vocês que não sabem ter um momento a sós, um momento seu consigo mesmo. Você não consegue. Porque você já está, sem perceber, se tornando uma pessoa viciada em fazer alguma coisa, em trabalhar. E você está achando que isso é bonito. Isso não é. A colheita é resultado de um trabalho abençoado da parte de Deus sobre a sua vida. Saber desfrutar é valorizar tudo que Deus colocou e confiou nas suas mãos. Curta sua família. Curta os seus filhos. Sei que não é fácil. Geralmente vamos aprender isso com os netos. Mas você que ainda é novo, tem filhos novos, escute a palavra de alguém que já tem netos. Curta os seus filhos. Enquanto você pode, enquanto você tem tempo. Não deixe para fazer isso só com os netos, faça com os filhos. E depois com os netos faz dobrado. Mas faça. Isso é desfrutar da colheita. Com o melhor que você tem, seu tempo. Dê tempo para as pessoas que estão à sua volta, no nome de Jesus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Aí no versículo 2, há tempo para plantar e tempo para arrancar o que plantou. Você tem que ter discernimento, que não é o mesmo tempo, o tempo todo. Tem tempo de plantar, mas você tem que ter o tempo de desfrutar do que você plantou, no nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, diz que você não pode amarrar a boca do boi que debulha. Ou seja, se o boi trabalhou pela lavoura, agora ele tem que se alimentar. É justo. Portanto, deixe que o Senhor abençoe você no momento em que você estiver festejando, celebrando a colheita. Agradeça a Deus por cada fruto que Ele lhe deu, porque foi Ele que te deu. Valorize isso. E quando você percebe que uma pessoa a quem você dá alguma coisa valoriza o que recebeu, você tem o maior prazer em dar de novo. É assim ou não é? Existem pessoas que você tem vontade de não presentear nunca mais na sua vida. Seja sincero comigo. Tem gente assim ou não tem? Você compra alguma coisa para pagar em 12 prestações. Só Deus sabe o sufoco. Aí você entrega na mão da pessoa, ela, obrigado, viu? Nem abre. Existem pessoas para quem você entrega assim, uma coisa tão simples, né? E aquela pessoa faz uma festa. Aí você tem o maior prazer em novamente dar alguma coisa para aquela pessoa, porque ela valorizou a colheita que recebeu. Deus não é diferente. Deus vai te dar mais quando você aprender a desfrutar daquilo que Ele está te dando, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para ficar em pé no seu lugar. Eu preciso muito que você compreenda esse momento agora. Faça uma força
na sua mente, para você se concentrar apenas no que você ouviu e transferir isso para a sua vida. E veja que decisões você precisa tomar. Sabe por quê? Se você não tomar decisão nenhuma no final dessa mensagem, você vai sair daqui apenas com informações. Quem sabe você vai sair até querendo ser um viticultor, já entendendo alguma coisa, porque até parece que eu entendo, né? Não, eu fui só me preparar para te trazer algumas orientações, comparações com a Bíblia. Você vai sair daqui, quem sabe, apenas com este cenário tão lindo, gente. Olha que coisa linda que ficou isso hoje. Eu sei que algumas pessoas devem estar se perguntando, né? É de verdade? Quem pensou isso? E aí, o que você acha? É de verdade. Lindo. Aí você sai daqui com essas lembranças apenas. Escute, vai adiantar nada. Não vai. Eu não quero isso. Essa pregação não é para impressionar você. Esse cenário não é para impressionar você. Esse cenário aqui não é para a gente aparecer. A minha busca de trazer alguma informação, algum detalhe a mais, não é para impressionar você, para dizer que eu sei. Não é. Só tem sentido se você tomar decisões na sua vida. É você parar para pensar na poda e de repente você agora olhar e perceber que um fruto foi retirado de você. E você estava olhando para aquilo como perda, e você olhava para aquilo e, meu Deus, olha o que eu perdi. E agora você passar a ter o entendimento de que você olha alguma coisa que você perdeu, alguma coisa que foi embora, e você fazer assim, agradecer pela poda, agradecer por aquilo que parecia perda. Só tem sentido se você tomar a decisão de parar para pensar sobre compartilhar a colheita com aquele que lhe deu a semente e começar a pensar: o que eu tenho dado ao meu Deus? O básico da minha renda, dos meus bens. Eu sou dizimista. Eu devolvo para Deus aquilo que é dele. Eu sou um ofertante generoso. Qual foi a última vez que eu fiz uma oferta para Deus que fez Deus olhar para mim e falar assim: nossa, qual foi a última vez? O que eu faço com os dons que eu recebi do Senhor? A Bíblia nos diz assim: todo talento e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo que tem de bom em você, foi o Senhor que te deu. De que forma você tem devolvido esse talento para a glória dEle, para o louvor dEle, para o nome dEle? Você entende, meu irmão? Se você não tomar decisões ao perceber isso, não adiantou nada essa pregação, nada. Se você não olhar e pensar assim: poxa, o que eu tenho compartilhado da minha prosperidade com a minha esposa? A esposa não fala: o que eu tenho compartilhado da minha prosperidade com o meu marido? Se você não pensar: o que eu tenho compartilhado da minha prosperidade com os meus pais? Qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa pelo meu pai, pela minha mãe? É você receber uma colheita e falar assim: meu pai, para onde você quer viajar, meu pai? Hein, pai, para onde você quer viajar? Quando foi que você fez isso? Com a sua colheita. Se você não tomar decisões, não adianta nada esse culto de hoje. Se você não aprender a desfrutar, celebrar no Senhor: obrigado, Pai, por essa colheita, que bênção, eu vou descansar, Pai, eu vou tirar um dia de descanso, meu Deus, eu vou fazer uma viagem com a minha família, aproveitando essa colheita que o Senhor me deu. Se você não souber fazer isso, e ficar viciado no trabalho, uma coisa embolando com a outra, você vai perder a tua saúde, e você vai ter
pouco tempo para continuar colhendo, porque já já você não consegue plantar mais, porque a tua saúde não vai deixar, porque você se arrebentou de trabalhar e agora não consegue mais fazer nada. Então, por favor, em pouco tempo a gente consegue fazer isso. Feche os teus olhos e pensa um pouquinho na sua vida e tome decisões. Tome decisões. Coisas que você tem que falar com Deus agora. Só você e o Pai. Não deixa nada te interromper. Louvado seja o Teu nome na nossa vida, Senhor. Em cada vitória, em cada fruto, em cada colheita que fizermos, o Teu nome seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Senhor meu Deus, Deus da minha vida, Deus de toda a minha alma, Deus que está aqui, em nome daquele que foi primícia, foi entregue como primícia para que depois pudéssemos vir ao Senhor, em nome de Jesus, que derramou seu sangue precioso, como primogênito. Em nome dele é que nós clamamos agora. Que o Senhor manifeste a tua unção neste lugar, para acontecimentos sobrenaturais, em nome de Jesus. Que aconteça neste momento um tratamento poderoso, um tratamento espiritual, na mente, no coração, no corpo, na alma de cada um dos teus filhos. Que enquanto estamos orando, nada fique comum. Enquanto estamos orando, possamos entrar no sobrenatural. E nesse instante, alguma coisa de extraordinário comece a acontecer neste lugar, na vida dos teus filhos e nos lugares que eles frequentam, casa, trabalho, lazer, por onde eles andarem. Nestes lugares agora mesmo comece a acontecer milagres, onde o nome dessa pessoa estiver relacionado, numa causa da justiça, numa causa trabalhista, numa causa com um banco, numa causa de um negócio, em nome de Jesus, o teu milagre aconteça nestes lugares, e seja agora o momento de uma poderosa colheita, em nome de Jesus. Onde houver o nome dessa pessoa, a tua bênção seja sobre este nome agora, trazendo graça, favor, trazendo misericórdia dos céus, unção dos céus, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, dentro da casa dessa pessoa, até transbordar, Senhor, a tua unção se manifeste ali. Na empresa que essa pessoa trabalha, como funcionário ou como proprietário, em nome de Jesus, transborde ali a tua unção, a unção de Jeová Jiré, o Deus provedor. E que nesse instante, anjos ministradores de bênçãos estejam descendo num trânsito extraordinário neste lugar, trazendo sobre as mãos dessas pessoas aquilo que buscam, aquilo que precisam como colheita. E dessa colheita, o teu nome seja antes de qualquer outro honrado, o teu nome seja antes de qualquer outro glorificado.
as pessoas que nos cercam sejam também abençoadas pela abundância, pelo transbordar das tuas bênçãos em nossa vida. E que aconteça, ó Pai, a bênção do desfrute da bênção. Que possamos aprender a desfrutar da bênção que o Senhor nos dá. Pois nessa fé, eu declaro formado o terceiro elo do projeto de vida 2022. O melhor de mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Levanta sua mão direita para o céu e diga comigo: eu estou no projeto de vida 2022, o melhor de mim. Amém, amém, para sempre, amém. Glória a Deus, aplauda bem forte, aplaude e glorifica também, exalta o nome do Senhor, bendiga o nome dele. Glória a Deus, glória a Deus.